Fala, minha gente. Eu queria perguntar para vocês se vocês já tentaram dar uma olhadinha lá na minha comunidade fechada de engenharia de machine learning. Lá nós estamos estudando assuntos muito legais como Python, Terraform, tá? Também vamos estudar CI/CD. Estamos construindo um projeto que é basicamente uma plataforma completa de machine learning. Nós estamos trabalhando para poder fazer tudo isso em vídeo, lives, temos mentorias, grupo de estudos além disso tudo. E também quem faz parte da plataforma, ela tem acesso a qualquer conteúdo pago que eu tenha feito, a qualquer conteúdo. Sejam cursos, sejam vídeos exclusivos aqui do YouTube que vão estar vindo para membros, ou sejam lives que eu construí em outras plataformas mesmo, a pessoa tem acesso a qualquer outro conteúdo pago que eu fizer. Logo assim, se você tem interesse em aprender mais sobre engenharia de machine learning e também inteligência artificial, recomendo demais que você dê uma olhadinha lá, dê uma chance. As inscrições para entrar na comunidade, elas vão estar indo apenas até o dia 31 de agosto de 2023. E depois que fechar, não temos previsão de abertura. Logo, se você tem interesse em entrar na comunidade, eu recomendo demais que você faça uma forcinha aí e entre agora, porque muito em breve vão estar acabando as vagas. Agora vamos para o vídeo. Agora vamos falar um pouco sobre o que seria a área de dados. Afinal, quando a gente vai para plataformas como o LinkedIn, a gente vê as pessoas falando muito coisas do tipo: a área de dados é a área de análise de dados, ou a área de dados é a área de engenharia de dados, ou até mesmo a área de dados é a área de ciência de dados, ou algumas outras áreas. Uma das coisas que eu acho que é mais comum é realmente a de analista. Mas, na verdade, a área de dados não é a área de análise de dados. A área de análise de dados, na verdade, é uma sub-área da área de dados. Assim como outras, como a de cientista de dados, engenheiro de dados, engenheiro de machine learning, engenheiro de MLOps. Todas elas são sub-áreas da área de dados. Elas não são a área de dados em si, que é uma coisa que as pessoas passam muito a impressão de forma errônea que elas são. Logo assim, vocês devem começar a se perguntar o que é a área de dados. A verdade é que a área de dados seria a junção de todas essas sub-áreas, né? É uma área macro que engloba essas sub-áreas específicas e ela tem a característica de que todas as suas sub-áreas elas trabalham focadas principalmente nos dados, ou seja, todas elas nascem dos dados que são gerados por aplicações na área de tecnologia como um todo, tá? E essas aplicações geram esses dados e a gente dá um sentido, um valor a esses dados de fato. Agora que eu dei uma explicação assim por cima, vamos para o SkellyDraw para eu poder explicar para vocês um pouco melhor. Bom, agora vamos começar aqui a nossa explicação no SkellyDraw. A área de dados, como eu já falei para vocês, ela é focada em dados, logicamente. Sem os dados, não é da área de dados que nós estamos falando muito provavelmente. E o ponto mais importante dessa área, né, sendo logicamente os dados, nós também vamos ter como ponto de interesse a fonte dos dados. Logo, o primeiro ponto que eu quero montar aqui na arquitetura para mostrar a vocês é justamente essa fonte de dados aqui. Geralmente essa fonte de dados ela vai ser uma aplicação web que não vai ser uma aplicação de dados, certo? É uma aplicação de tecnologia normal que vai estar entrando em contato provavelmente com os clientes de determinada empresa e esses clientes eles vão estar escrevendo dados aqui e essa fonte aqui dessa aplicação web ela vai estar consultando de outras bases de dados para poder pegar e centralizar esses dados na base de dados que vai ser utilizada para armazená-los. Assim, nós vamos ter essa aplicação web aqui alimentando essa base de dados aqui. Essa base de dados, tá? Ela tem que ter um profissional para poder dar manutenção a ela, logicamente. O profissional que dá manutenção à base de dados, trazendo dados novos e outras coisas, é o engenheiro de dados. Ele vai manter ela de pé e possibilitar que todo mundo possa acessá-la. Então, a gente já vê que o engenheiro de dados ele está fazendo parte da nossa área de dados. Logo, qual é o próximo ponto? Afinal,
temos outras coisas que acabam precisando de dados em si para poder funcionar. Um bom exemplo são justamente os dashboards. Esses dashboards, eles se aproveitam dos dados que estão presentes na base de dados para poder se tornar visualizações que outras pessoas vão poder usar para poder compreender o que está ocorrendo na empresa. Ou seja, eles servem como uma interface onde as pessoas podem acessar esses dados de modo simplificado. E a pessoa que vai dar manutenção a esses dashboards é o analista de dados. Mas como vocês já podem ver aqui, seja o engenheiro de dados ou analista de dados, logicamente não são a única profissão da área de dados. São duas profissões diferentes com duas questões, né, duas responsabilidades diferentes para cuidar cada um. Muito diferente do que em alguns momentos vocês vão estar vendo por aí que podem acabar confundindo vocês. Eles fazem sim parte da área de dados e são extremamente importantes, mas eles são basicamente apenas duas peças de algo maior. Aliás, dessa base de dados aqui, a gente também consegue gerar modelos de machine learning. Esses modelos de machine learning são basicamente o núcleo das inteligências artificiais que nós conhecemos hoje. Tá? Aquelas mais específicas, que conseguem realizar coisas que a gente geralmente não era possível realizar antigamente, né? Com a impressão de grandes bases de dados para poder ser criados, são justamente esses modelos de machine learning. E eles são basicamente desenvolvidos, treinados com base nesses dados aqui, por cientistas de dados. O cientista de dados, ele também faz parte do que nós chamamos da área de dados. Então é muito importante aqui, a gente também está ligando aqui o cientista de dados, e lembrando que ele também é responsável por uma aplicação da área de dados muitíssimo importante, que é o que tem chamado bastante atenção hoje em dia. Outra coisa também que nós vamos ter é que não é apenas o cientista de dados que vai trabalhar aqui nos modelos de machine learning. Nós também vamos ter o engenheiro de machine learning. Esse engenheiro de machine learning, ele é uma pessoa muito próxima da área de tecnologia, tá? Vai ter várias habilidades de um profissional da área de tecnologia, e ele vai basicamente transformar os modelos de machine learning, que são produtos de dados, tá? Como vocês podem ver aqui, eles fazem parte da área de dados, são produtos de dados, em produtos de tecnologia. Essa é a função do engenheiro de machine learning. E com base nesses modelos que são construídos em cima da base de dados, nós estaríamos fazendo uma plataforma de machine learning. Então, nós teríamos aqui uma plataformização. Essa plataformização, ela é o que possibilitaria criar modelos de machine learning de modo mais eficiente, assim como também levá-los para a produção de modo mais eficiente, mais eficaz, mais rápido, tá? E também atendendo os requisitos que são esperados. E a pessoa que vai estar cuidando aqui dessa plataforma seria o engenheiro de MLOps. E o que nós vemos aqui, tá? Engenheiro de dados, analista de dados, cientista de dados, engenheiro de machine learning, engenheiro de MLOps. Todas essas pessoas, todos esses profissionais, eles fazem parte do que nós chamamos aqui de área de dados. Databases, dashboards, modelos, plataforma DML, tudo isso são aplicações da área de dados também, tá? É muito importante a gente perceber isso, que a área de dados não é simplesmente um pedaço específico, como às vezes pode ser repassado ou dado a entender. Ela, na verdade, é um todo, uma junção de diversas sub-áreas que nós temos aqui, exatamente igual à área de tecnologia, que ela é uma junção de diversas sub-áreas também, né? Que tem back-end, front-end, tem também o DevOps, tem um agilista, que algumas pessoas dizem que faz parte, outras não. Mas, em geral, dá para dizer que agilista também já que ele impacta diretamente na construção de produtos de tecnologia e tal. Então, assim como
a área de tecnologia, ela tem várias sub-áreas, a nossa área de dados, ela também tem várias sub-áreas, cada uma com a sua importância, nenhuma sendo necessariamente mais importante do que a outra, obviamente. E é isso. Bom, explicado então o que é a área de dados, de fato, vocês conseguem perceber que ela é um todo holístico, né, com várias sub-áreas dentro dela, e não apenas um ponto específico, como em alguns momentos pode dar a entender. Esse foi o vídeo, tá, gente? Eu peço demais que vocês cliquem em se inscrever no canal. Eu também peço que vocês deixem um gostei, porque isso vai me ajudar muito, muito mesmo. E até a próxima, gente.